vou apresentar meu amigo de longa data, né? Eu conheci no IFE e nos tornamos amigos. É um grande ambientalista, um grande ativista ambiental e também é um grande historiador ambiental, um homem que tem uma trajetória que é muito inspiradora. E eu só segui por esse caminho pelo fato de ter conhecido o Sofiati, né? Eu tenho que fazer esse reconhecimento público, né? Porque foi uma pessoa que mudou a orientação da minha carreira. Eu ia entrar aqui, ia ficar 2 anos, ia sair, ia meter o pé, ia para uma universidade, num departamento de filosofia. Mas quando eu conheci o Sofiati, eu entendi que tinha outras urgências, outras demandas importantes e que eu poderia diversificar o meu trabalho e fazer alguma coisa ambiental. Então, quero agradecer o professor Arthur Sofiati. Ele está aposentado, foi professor da UF muitos anos, né? Ambientalista, muito famoso, é um dos maiores conhecedores de manguezais desse Brasil. E o Sofiati vai falar para a gente sobre o príncipe Maximiliano Wied-Neuwied, que bom, ele vai falar, o viajante naturalista do século XIX. É um grande prazer te receber. Obrigada, Sofiati, pela tua vinda. Boa tarde a todas as pessoas presentes aqui. Eu quero agradecer à professora Elane pelas suas palavras e por ter me trazido aqui pela 3ª vez no IFE de Maricá. Eu estou aqui pela 3ª vez, 2 vezes lançando livro e outra vez eu vim aqui por conta de uma palestra que ela me convidou para fazer. Depois nós andamos aqui por Maricá, caçando manguezais e outras características ambientais daqui do município. Agradeço também a acolhida do Instituto Histórico, Geográfico e Ambiental de Maricá por estar aqui na presença de todos. Na verdade, o que eu tenho a abordar não se restringe a Maricá, mas passa por Maricá. E tudo começa no certo, quanto a mim, né? Porque a gente tem que estabelecer um limite para o começo e para o fim. O começo está no século XVII. Eu acho que vocês estudaram história, né? No século XVII ocorreu uma guerra muito grande envolvendo os países da Europa, que ainda não eram países como a gente entende hoje, e no resultado dessa guerra a Alemanha foi fragmentada em 360 estados que estavam em luta, né, que não se entendiam e que tinham governos locais, sendo que um deles era o Principado de Wied, que ainda existe o local, né, o Castelo de Wied, ele está lá, e eu ainda pretendo fazer uma visita a ele, talvez ano que vem. Bom, lá, então, nasceu o príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied. Ele era de uma família muito numerosa. Na linha de sucessão ao governo, ele estava em 12º lugar. Ele gostava de ciências naturais. E naquela época era diferente do que a gente é hoje. Hoje em dia existe um especialista em inseto, um especialista numa família de planta, existe especialista em mamíferos. Naquela época, o naturalista dava conta de tudo. Ele estudava zoologia como um todo, que não era zoologia propriamente, era história natural, né? Ele conhecia botânica, ele aprendia a desenhar para poder retratar as coletas que ele fazia. Enfim, se não havia profundidade nesses estudos, havia uma abrangência muito grande. Quer dizer, um naturalista era um indivíduo capaz de falar sobre plantas, animais, geologia, era capaz disso tudo. Haja vista a figura de Darwin, que passou por aqui, pela região dos lagos. Ele era médico. Era um médico que não exerceu propriamente dentro do navio, dentro do
navio que ele viajou, a função de médico, mas de naturalista ele deu conta de tudo, ele informa sobre tudo. O príncipe de Maximiliano de Wied-Neuwied, não pode ser entendido como um Darwin, mas era um nobre interessado nas ciências naturais e que entendeu o seguinte: eu nunca vou ser o governante desse meu pequeno reino. São 11 na minha frente, né? Então, fazer o seguinte, aí está nas minhas palavras, no meu entendimento. Passa meu dinheiro para cá, porque eu vou fazer outras coisas que são mais interessantes. Enquanto vocês ficam aqui discutindo quem vai ocupar o lugar do governante, eu vou fazer excursão científica. Ele fez algumas pequenas pela Europa, mas planejou uma grande para o Brasil. E o Brasil, naquele momento, estava mostrando convidativo aos naturalistas, porque as guerras napoleônicas acabaram empurrando o príncipe regente Dom João para o Brasil. Quer dizer, é o único caso que a gente conhece em que a sede da metrópole de um país europeu se transfere para uma colônia, né? Isso é uma coisa extremamente significativa, chamava muita atenção. Então, saiu de Lisboa e foi para o Rio de Janeiro, e a família real toda veio, e muito mais pessoas vieram juntas, né? Eu não vou contar os detalhes, senão vou tomar muito tempo. Então, logo em seguida, no mesmo ano que Dom João chegou ao Brasil, ele abriu os portos às nações amigas. Entendam que em 1808, como Napoleão estava dominando a Europa toda, menos a Inglaterra, nações amigas devem ser entendidas como Inglaterra. Mas, de qualquer maneira, abriram. Dom João abriu, né, para as nações amigas. Até que em 1815, Napoleão foi derrotado e a Europa foi toda reorganizada em termos bastante conservadores. E com essa abertura, o Maximiliano entendeu o seguinte: agora é uma oportunidade que eu tenho de entrar no Brasil sem enfrentar aquilo que Humboldt enfrentou em 1800 e não poder entrar no Brasil porque o Brasil era fechado. Então ele veio ao Brasil, organizou uma expedição, bancou a expedição com dinheiro dele, contratou muitas pessoas, veio acompanhado, convidou 2 naturalistas alemães que já estavam no Brasil e resolveu fazer essa expedição, saindo do Rio de Janeiro e indo até Salvador. Quer dizer, o roteiro dele é um roteiro costeiro, basicamente costeiro, com algumas entradas para o interior em alguns pontos que ele considerava fundamentais. Então ele sai do Rio de Janeiro, não dá muita atenção ao Rio de Janeiro, não. Ele está mais interessado em conhecer o que ainda não havia de relatado na Europa com maior detalhe. Então ele sai do Rio de Janeiro, atravessa a Bahia, e de Niterói ele sobe a Serra do Inoã, né? Entra em Maricá, que era, segundo a descrição dele, era uma aldeia de pescadores, basicamente, em 1815. Dali ele conhece a região dos lagos toda, mas basicamente ele vai a Saquarema, onde ele tem assim uma das páginas mais tocantes para a gente. Tocantes por quê? Porque o Maximiliano está dentro do movimento romântico. Quer dizer, o romântico não é aquele que chega e dá uma flor para a namorada, né? Não é isso. Não é? Ele é do movimento do romantismo. Então a maneira de escrever dele é uma maneira muito tocante. Ele fala da saudade que ele sente do país dele, olhando de Saquarema para o mar todo. Daí, depois ele continua a viagem, vai a São Pedro dos Índios, né, que é São Pedro da Aldeia, vai a Cabo Frio, de Cabo Frio ele se dirige então a
Barra de São João, a Rio das Ostras, a Macaé. Esse detalhe é interessante para o professor Luiz Maia. Ele fica, quando ele chega em Barra do Furado é um lugar pouco conhecido, né? Mas ele chega em Barra do Furado, é um lugar em que se fez uma barra, se fez um furo para a água doce escoar. Quem fez foram os jesuítas, mas basicamente os escravos dos jesuítas, que mantinham aquele furo todo ano. Quer dizer, por que mantinham todo ano? Porque quando a água doce volumosa do continente se escoava para o mar muito forte naquela região fechava. Então tinha que abrir todo ano aquilo, né? Tinha que abrir todo ano. E ele ali, num gesto assim bastante singular e bastante despretensioso e desprendido mesmo, ele enfrenta uma tempestade muito grande com o grupo dele, não sabe onde se refugiar, encontra um casebre de pescadores, né? E aceita a hospedagem. Ele fica ali dentro, aceita fazer as refeições com os pescadores, elogia os pescadores, desenha os pescadores, desenha o casal, né, de pescadores, desenha a cabana em que eles estavam e, passando a chuva, fazendo o que ele queria fazer de coleta, ele se dirige à estrada que vai sair em Campos dos Goytacazes naquela época. E aí se hospeda no mosteiro de São Bento, que fica no caminho, que hoje é Mussuré, no local de Mussuré. Existe ainda, né, esse mosteiro de São Bento lá, embora os beneditinos digam que não tenha mais nenhum beneditino lá dentro. Eles reclamam disso. Eu conversei com um lá no Farol de São Tomé, e ele me disse, olha, aquilo lá é a fazenda, a gente chama de fazenda, lá não tem mais beneditino, nós fomos donos de tudo isso aqui. Se contar direito, a igreja Nossa Senhora das Rosas, ele fica lá, né? É um reduto beneditino em Campos. Ele falou isso, aquilo não é mais nosso. O bispo daqui lotou aquilo com o padre de Minas Gerais. Então eu senti nas palavras dele o desagrado de ter sido invadido. Mas ele falou, isso aqui era tudo nosso. Era tudo lá. Ia até Maricá. Ia mais longe. Mas então ele se hospedou, foi acolhido no mosteiro de São Bento, e o padre diretor, o monge diretor, tinha uma casa em Campos e ofereceu a casa dele para ficar em Campos. Ele ficou lá, passou uma semana praticamente em Campos, e daí seguiu a viagem que ele queria fazer. Subiu o Rio Paraíba do Sul até São Fidélis, porque ele queria ter contato com indígenas. Eles não existiam mais em Campos, em 1815. Então ele esteve entre os indígenas, coroados e puris, do grupo Macro-G, né? Do grupo linguístico Macro-G. E o que ele fez lá foi dizer, olha, falam muito que os indígenas, os povos indígenas não têm religião. Eu não vejo isso. Ele falou, eu não vejo, eu vejo que todos os povos do mundo têm religião. Os europeus podem não gostar do que eles fazem, mas eles têm. Então ele começou a reconhecer a humanidade dos povos indígenas. Mas isso não impediu que ele continuasse com preconceito. Não conseguiu, porque um naturalista que estava junto com ele comprou um índiozinho para levar para a Europa. Comprou um índiozinho. E ele seguiu viagem. Eu parei em Vitória nessa viagem. Ela continuou até Salvador, mas eu entendi que para a gente interessava mais o trecho Rio-Vitória. E no caminho, ele também comprou um índio adulto. O Quake também, da nação Macro-G, do grupo, o tronco linguístico Macro-G, comprou um nativo e comprou um negro. E aí, então, ele leva os dois para a Europa e coloca os dois em trajes europeus.
quanto ao índio, ao indígena Quaker, ele manda pintar um retrato dele todo paramentado, com roupa fina, europeia, né? O negro morreu logo depois de infarto. Né? Não aguentou mudar de ambiente, assim, mudar de clima dessa maneira. O Quaker se tornou assim famoso na Europa. O Quaker atraía pessoas de várias partes da Europa que iam fazer uma visita a ele e pediam a ele o seguinte: a gente quer ver você atirar. Ele falou: tá, perfeitamente, pegava a espingarda, pá, atirava, muito bem. Não, assim não, a gente quer você usando arco e flecha, aí só me pagando. Aí só me pagando, porque atirava muito bem também, mas ele valorizava, né? Tá, e ele bebia, começou a beber muito, né? E quando ele ficava bêbado, ele pulava do terceiro andar do castelo, na neve. Se quebrou várias vezes, o Maximiliano tinha um cuidado tremendo com ele, aquilo era um mascote, era um troféu, e chamava médico para tratar dele, tá? E curava, ele continuava fazendo a mesma coisa, cobrando por atirar com arco e flecha, e bebendo e saltando do terceiro andar do castelo, até que um dia ele morreu, né? Morreu, e o Maximiliano ficou bastante triste, que aquilo era o troféu dele, né? Então, por um lado, ele tem esse sentimento humano e valorizando o nativo americano, mostrando que eles tinham um lado humano também. Por outro lado, ele caminhando em direção ao Espírito Santo, ele vai pensando, esses povos aqui têm sido muito maltratados pelos portugueses. Eles têm sido, assim, espancados, e são mortos, e são castigados, são mesmo escravizados, como aconteceu na Amazônia, que do Rio Negro desciam vários nativos que eram escravizados para Belém do Pará. Né? Então ele falou, eles são muito injustos com esses povos. Agora, se eles aparecerem para me atacar, eu já estou com o dedo no gatilho. Então a gente vê sempre essa dubiedade, né? na atitude do príncipe. Agora, só para concluir, porque eu não tenho muito mais o que falar para vocês a respeito disso, só para concluir, o Maximiliano não sabia desenhar direito, ao contrário dos outros naturalistas. Exatamente por não saber desenhar direito, ele fazia uns desenhos toscos que eram muito interessantes, que se identificariam hoje com o que a gente chama de arte naif, né? Ele fazia esses desenhos, mas esses desenhos, para os padrões da época, eram impublicáveis em termos de ilustração de livro. Então ele chega na Alemanha, alguém vai redesenhar para ele a partir do que ele leva. Né? Então, quem possivelmente teria feito isso? Uma irmã dele que sabia desenhar. Então pegava os desenhos dele e redesenhava para ele publicar. Assim ele lançou em 1820 e 21 os 2 exemplares de Viagem ao Brasil, né? E lançou um outro livro relatando, aí fazendo a descrição mesmo, sem desenho, descrição dos animais que ele capturou no Brasil, que era muito... Vários. Depois eu só vou encerrar com esse aspecto. Mas não há desenhos, há descrição só. E a gente não tem tradução em português, tem em alemão. Está em alemão ainda, não foi traduzido para o português. A Viagem ao Brasil já tem 2 edições em português. Né? E tem outros livros mais também sobre ele, mas não dele. Depois ele lançou um outro, finalmente, com os desenhos. Não os desenhos dele, os desenhos que fizeram para ele. Esses desenhos todos. Então, a gente vai encontrar em Viagem ao Brasil alguns desenhos. E não dele, mas não os originais. A gente vai encontrar nesse último livro, que é a Bildungen, não sei o que, bem grande, né? Eu cito aí, vai encontrar os desenhos que fizeram a partir dos desenhos dele. E os desenhos dele?
Como é que eu estou sabendo dessa história? Os desenhos dele ficaram guardados na coleção dele. Depois foram vendidos para os Estados Unidos. Depois voltaram para a Alemanha. E nesse vai e vem, muita coisa se perdeu. Então, sobraram alguns desenhos que foram publicados em outros livros relativos a ele e que eu acabei dando preferência a esses desenhos na ilustração desse meu livrinho do que os desenhos oficiais, que achei que são mais interessantes, né? Esse que está na capa é desenho dele. Então, descobriu-se recentemente que, além de tudo isso, ele também fez coletas botânicas e escreveu isso tudo. Então, esse livro está em inglês, mas mesmo não lendo inglês com fluência, eu comprei. Mesmo não lendo alemão e nada, nem com fluência, nem sem, eu comprei a primeira edição Viagem ao Brasil. Mas me perguntam, o que você faz com um livro desse em 2 volumes de 1820? Falei, primeira edição. Eu tenho a primeira edição de Viagem ao Brasil em alemão. Imagina o que é isso, porque quando ele voltou para a Europa, ele recorreu à literatura que havia no Brasil para poder completar o que ele escreveu. Então ele escreve, mas ele não escreve assim, não é o diário dele relatando o que ele faz. Ele escreve, é um diário sim, mas enriquecido com informações que ele obtém de autores que escreveram no Brasil ou sobre o Brasil, na língua dele ou em português. Então ele faz isso. Esse de botânica saiu recentemente, sem os desenhos. Então o que aconteceu com a obra do Maximiliano foi que muita coisa se perdeu. E alguma coisa que ficou secreta, que ficou escondida, que esquecida, está aparecendo agora. E a gente vê que foi um naturalista assim, de peso muito grande. Porque ele deu conta de tudo, da botânica, passando por todos os grupos animais, passando por invertebrados, passando por vertebrados, chegando a todos eles, dando conta de tudo. E um indivíduo muito sereno. Bom, a gente fala, mas era racista. Bom, mas entendeu? Era racista, entendeu que podia se comprar um indígena. Ora, o Marcius, um grande naturalista alemão, considerado o maior, também comprou. O Spix, que estava com eles, nós não somos mercadores. Você não vai levar ninguém. Ele levou para a Europa, né? Então todo mundo tinha essa mania. Daí que esse livro, que está mais nas palavras dele do que nas minhas, é um livro que relata essa viagem dele de Maricá a Vitória. E não vai adiante porque eu estou pensando no segundo volume, mas eu acho que o segundo volume de Vitória a Salvador não interessa muitas pessoas. É basicamente isso. Muito obrigado. Obrigada. E eu gostaria de saber se alguém gostaria de fazer alguma pergunta. Depois a gente vai passar para a sessão de autógrafos, né? Quem quiser adquirir os livros, estão aqui para serem comprados, tanto da Luizete quanto do Sofiati. Uma pergunta. Esses dois cientistas alemães que ajudaram ele aqui no Brasil eram o von Martius? Não. Os Spix? Cello e Friedreich. Outros caras. São dois que escreveram também livros sobre o Brasil, mas não tiveram a mesma projeção. Ele passou pela região serrana, o Maximiliano? Eles tiveram vida própria também. Eles foram convidados pelo Maximiliano para fazer essa excursão. O Maximiliano passou por Teresópolis? Não, só passou pelo litoral e na altura da Bahia ele fez incursões ao interior, foi até o Cerrado. Mais alguém? Bom, então agora a gente vai fazer aqui a sessão de autógrafos, né? Quem quiser adquirir e conversar com os autores pode aproveitar mais. Gostaria de agradecer imensamente os meus dois amigos, Sofiati e Luizete, pela vinda aqui ao IFE, por ter brindado a gente com tanto conhecimento, né? Com conhecimento enciclopédico, né? Que eles têm, fruto de muitas décadas de estudo.
Então, eu gostaria de agradecer aos dois, eu gostaria de agradecer a vocês pela presença e por estarem aqui até esse momento. Obrigada, tá? Até a próxima.